meu chamado ao sacerdócio aconteceu em duas etapas da minha vida. A primeira, quando eu tinha 3 anos. Um padre alemão que visitava a nossa capela no interior, após a missa, após o atendimento de confissões, ele sempre ia tomar um cafezinho lá em casa, que era 50 metros da igreja, capela no interior, missa lá a cada 3 meses. Senão os outros domingos, sempre culto dominical, sem comunhão. Na época ainda não havia a distribuição da Eucaristia, e por sinal até o meu pai, que era o capelão, ele que presidia era professor, o único professor da comunidade, então ele conduzia o culto dominical, além de dar catequese, a primeira Eucaristia para as crianças. Chegou a preparar 23 turmas, dos 23 anos que ele foi catequista nessa capela. E quando um dia o padre chegou lá em casa para tomar o cafezinho, eu sempre me escondia atrás da porta quando ele chegava. Padre alemão, missionário, barba comprida, batina preta, e então eu me escondia atrás da porta. Quando ele chegava, ele punha a mão na minha cabecinha e puxava para fora. Aí eu dizia, olhava para ele, levantava para ele e dizia: eu quero ser padre. Aí a minha mãe, para me indicar, dizia: mas eu não deixo. Aí eu começava a chorar. Depois ela dizia: não, eu vou deixar assim. Mas o dia marcante mesmo que eu decidi, que eu senti a graça me chamando para o seminário, foi quando eu fiz a primeira comunhão. Após a primeira comunhão, após a missa, todos lá tomaram café junto, tomamos no salão da igreja, havia um café para os que fizeram a primeira comunhão. E aí cada um foi almoçar na sua casa, porque foi de manhã, na época havia aquele jejum, que só podia comer após a missa, né? Não podia comungar se não estivesse em jejum. Então, depois do almoço em casa, com os pais, com a família, eu era o segundo mais velho de casa, portanto, havia já outros irmãozinhos também mais novos. Após o almoço, previsto um jogo de futebol da molecada lá no campinho, que tem perto da igreja. Mas antes de ir para o campo, eu subi num pessegueiro no lado da cozinha, em casa que havia. Fiquei ali. De repente, eu me vi celebrando a missa. E gente chegando em procissão. E eu lá aguardando o povo e celebrando a missa, paramento branco, e uma procissão comprida de gente que não acabava de chegar. E aquilo para mim foi um sinal de que de fato a minha vocação era ser sacerdote. E quando eu terminei o 3º primário, que meu pai também era meu professor, todo sábado ele perguntava na aula de História Sagrada. No final da aula ele perguntava: quem de vocês quer ser padre? Eu sempre levantava a mão, mais 2. E nós 3 acabamos indo juntos para o seminário. Só que eu ainda não tinha 4º primário. Mas fui assim mesmo. Aí cheguei no seminário, nem 4º primário, nem admissão que havia na época. E entrei direto no 1º do ginásio, junto com os outros, tinha 11 anos e meio. Foi muito difícil o 1º semestre, porque não havia muita fundamentação para estudar latim, né? E aula todo dia de latim, mas graças a Deus correu tudo bem, e com o tempo a gente foi superando essas lacunas que, né, no currículo escolar que a gente teve como criança. Faltou o 4º ano, a admissão. Por isso eu sempre brinco que o meu diploma até hoje não foi válido, porque não fiz aqueles 2 anos, né? Bom, minha vocação nasceu assim. Aí fui para o seminário e segui os anos normais, né? Ginásio, científico na época, filosofia, teologia. Claro, houve o noviciado no meio do seminário menor e a filosofia, 1 ano de noviciado. E tudo correu assim.
teologia, como até hoje ainda é, em Taubaté, hoje é Faculdade Deoniana, em Taubaté. Havia curso de teologia interno, dado pelos nossos padres, quase todos alemães, os professores que fundaram a nossa província do Brasil, a nossa congregação. Fiz a teologia em Taubaté, fui ordenado no meio do 4º ano de teologia, que na época era assim. Terminei a teologia, mais meio ano, e no final do ano, em dezembro de 64, o superior provincial me enviou a Roma para estudar filosofia e ser professor depois no Brasil, no seminário maior, o que aconteceu também. Bom, eu primeiro terminei os estudos em Roma, fiz o doutorado em filosofia, voltei ao Brasil, dei aulas de filosofia durante 10 anos e, quando eu estava dando aula de filosofia, o capítulo geral da congregação, reunido em Roma, ele me elegeu conselheiro geral da congregação, portanto, tinha que deixar os meus afazeres no Brasil e fui para Roma fazer parte do governo geral da congregação de 79 até 85, e 85, novo capítulo geral, me reelegeram, fiquei mais 6 anos, e quando estava terminando o 2º sessênio, faltava 3 dias para começar o capítulo geral, eu estava já voltando para o Brasil depois desse capítulo, fui chamado ao Vaticano para o prefeito para a congregação dos bispos me comunicar que o Papa João Paulo II havia me nomeado bispo para São José dos Campos. Essa nomeação ele assinou no dia 21 de abril de 1991 e a notícia saiu dia 11 de maio de 1991 para o bispo de São José dos Campos. Eu, na minha vocação, na minha missão que eu estava cumprindo em Roma, me ajudou muito a meditar sobre a vontade de Deus e ser disponível, sobretudo, à vontade de Deus. Tanto assim que eu estava preparando um retiro, que eu costumava pregar todo final de semana em Roma para comunidades religiosas, retiro mensal. Eu estava preparando um retiro baseado em João 15, 1 e versículos seguintes, sobre a parábola da videira e dos ramos. E enquanto eu estava no meu quarto de estudo, no meu escritório, preparando esse retiro, diante da máquina de escrever na época, estava meditando sobre o versículo 5 do capítulo 15, onde diz: sem mim nada podeis fazer, quem não permanece em mim, não permanece unido a Cristo e tal. Estava preparando, e aí vem o telefonema da congregação para os bispos. O secretário me chamou e disse: olha, o cardeal Gantin, que é o prefeito para a congregação, quer falar com você. Eu disse: pode ser sábado? Isso era uma quinta-feira. Pode ser sábado? Pode. Sábado eu fui lá e ele me comunicou a nomeação. Claro, a aceitação não foi fácil. Eu disse para o cardeal: mas eu não pego de surpresa, não estou preparado, eu nunca pensei em ser bispo na minha vida. E aí, não, você tem 3 dias para responder a carta da sua nomeação. O Papa já nomeou, ele me mostrou, está aqui, o Papa já assinou a sua nomeação. Se não aceitar, tem que pedir renúncia, mas a renúncia tem que ter argumentos fortes, senão o Papa não aceita. Aí eu saí dali, bastante chocado com a notícia, e fui conversar com o meu confessor. E o meu confessor disse: você não pode não fazer a vontade de Deus. Ou seja, você é obrigado a fazer a vontade de Deus. É claro, depois dessa, eu fui ao Vaticano e levei a carta do sim ao Papa.
Conhecia de passagem, de ir lá, no tempo que, naquele meio ano que eu fui diácono e neo-sacerdote, né, no quarto ano de teologia, porque pertencia à Diocese de Taubaté, São José dos Campos. A Diocese de São José dos Campos foi desmembrada da Diocese de Taubaté. Então a gente ia a São José dos Campos como um lugar, né, pertencente à Diocese de Taubaté, ia lá pregar alguma novena de alguma paróquia que pedia, né, algum tríduo, mas assim, esse era o conhecimento que a gente tinha de São José dos Campos. Eu creio que foi uma grande graça ter convivido em Roma na época de João Paulo II, porque foram 12 anos que eu vivi em Roma, bem no tempo de João Paulo II, e o relacionamento com ele era bastante frequente, até porque nós tínhamos na nossa casa alguns padres poloneses que até facilitavam, intermediavam essa convivência. Tanto assim que quando saiu a minha nomeação para bispo, eu pedi para concelebrar com ele na sua capela particular, e de imediato aceitou, fui lá, concelebrei com ele, do lado dele, porque foi só ele presidindo e eu do lado dele, como único concelebrante aquele dia. Fiz as orações da oração eucarística dos concelebrantes, fiz todas ainda em latim na época, né? Era celebrado em latim com o Papa. E depois que terminou a missa, ele me deu de presente esse anel aqui, que eu tenho aqui até hoje, como uma lembrança que ele me deu pessoalmente. Mas em outras ocasiões também que estivemos juntos, tenho fotos, por exemplo, que depois eu pedi para ele dar a sua firma, como diz o italiano, né? Que assinasse essa foto, deixasse a sua assinatura, ele assinou em cima da foto, com a bênção de João Paulo II e a data, em cima da foto, ele e eu. Então isso é uma lembrança muito carinhosa que eu conservo até hoje e vai me acompanhar sempre. Quando saiu a minha transferência de São José dos Campos para Santo André, eu estava presidindo a primeira reunião da representativa do Regional Sul como presidente, recém-eleito. Durante a reunião, o núncio me chamou para comunicar que o Papa havia me transferido para Santo André. Voltei do telefonema e continuei a presidir a reunião como se nada tivesse acontecido. E é claro que a primeira reação é sempre de emoção, mas por outro lado, como a minha espiritualidade deoniana insiste muito na disponibilidade à igreja, de imediato eu disse sim, né? Nem discuti, só marcamos a data da posse e pronto. E vim com alegria, com a mesma alegria com que cheguei a São José, e até hoje ainda a gente tem boas recordações, né, de ambas as dioceses agora, e muitos padres que eu ordenei em São José, e aqui é uma emoção muito grande, talvez a maior para o bispo, é poder ordenar um sacerdote, e em São José ordenei 46 padres, e aqui estamos chegando a 30, né? Olha, medos, sonhos. Eu fui sempre de ficar muito nas mãos da providência. Eu sempre fui da teoria de que nós pomos, mas quem dispõe é Deus, né? Eu ponho e Deus dispõe. E a gente tem que estar sempre pronto, aberto para seguir a vontade dele, não a nossa. Eu não fiquei... Eu não fui escolhido por mim, foi ele que me escolheu. Então, onde a gente for enviado para uma missão na igreja, o melhor lugar, também geográfico, é para onde eu sou enviado e não para onde eu quero ir.
essa disponibilidade é fundamental para qualquer vocacionado, seja ele religioso, sacerdote, bispo. Ele deve, sem dúvida alguma, ter essa disposição interior, porque senão ele também não vai ser nem feliz como deve ser. O sim é fundamental na vida da igreja. Olha, em relação a isso, eu prefiro que os outros o digam. Eu, seguindo a minha natureza, as minhas limitações, eu nem vou dizer que eu fiz o que pude. Eu fiz aquilo que foi feito com a graça de Deus, sempre com a graça de Deus. Mas, como muitos falam, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito menos, missão cumprida, consciência do dever cumprido, todas essas coisas. Não, eu deixo entregue nas mãos de Deus, que Ele é o único que me conhece, então é Ele que vai também pedir contas, digamos, sobre o modo ou com que responsabilidade, com qual responsabilidade eu procurei conduzir, ser instrumento dele, do bom pastor, né, ao conduzir esse rebanho, essa porção da igreja, tendo sempre presente que a gente é apenas um instrumento da graça, e quem conduz a igreja mesmo é o Espírito Santo. Tanto é verdade que todas as vezes, desde a primeira vez em que eu recebi palmas, aplausos no final de uma celebração, vamos aplaudir o nosso bispo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, imediatamente, como até hoje, eu digo: Senhor, são para o Senhor. Essas palmas são vossas, único bom pastor. Transferia para Cristo, o bom pastor, e continua a transferir até o fim da vida, se Deus quiser. Eu costumo dizer também para os padres, quando saem de uma paróquia ou quando se tornam eméritos, que a responsabilidade dele termina no dia em que ele deixa a paróquia. Do bispo é a mesma coisa. No dia que ele passa o pastoreio para outro colega, para outro irmão bispo, a minha responsabilidade sobre a diocese terminou ali. A partir daquela data, eu estarei à disposição para ajudar naquilo que ele, o novo bispo, julgar necessário. Vou me colocar à disposição sem jamais interferir em nada. Vou estar à disposição dos padres que me chamarem para rezar uma missa na sua paróquia, para participar de um tríduo, de uma novena, enfim, estarei à disposição. Mas esta é a missão do bispo emérito também, né? Até como diz o próprio texto do direito canônico, até seria bom, quem sabe, para quem está acompanhando essa entrevista, ter conhecimento do que diz o direito canônico sobre o bispo emérito. É no cânon 401, parágrafo 1º, o bispo diocesano que tiver completado 75 anos de idade é solicitado a apresentar a renúncia do ofício ao sumo pontífice, que, ponderando todas as circunstâncias, tomará providências. O bispo diocesano, cuja renúncia do ofício tiver sido aceita, pode conservar sua residência na própria diocese, a não ser que, por circunstâncias especiais, em determinados casos, a Santa Sé determine o contrário, mas isso é uma exceção muito rara, né? E ainda diz aqui sobre a Conferência dos Bispos, deve cuidar que se assegure o digno sustento do bispo renunciante, tendo-se em conta a obrigação primária que incumbe à diocese à qual ele serviu. Portanto, o bispo emérito, ele continua bispo, só não mais com a responsabilidade administrativa, do pastoreio também da diocese, mas continua com o mesmo poder sacramental que recebeu, porque é um sacramento,
né, a plenitude do sacerdócio, o terceiro grau do sacramento da ordem, continua, portanto, bispo com direito de ordenar sacerdotes, de ordenar bispos, se for o caso, se alguém nomeado bispo convidar para que seja o bispo sagrante, isso tudo o bispo emérito pode fazer tranquilamente. O que ele não pode, a não ser com permissão especial do bispo ordinário do lugar, que é o bispo diocesano, ordenar também na própria diocese, se for necessário, por uma circunstância imprevista que o bispo titular não pode. Enfim, o mais, digamos assim, que mais distingue o bispo titular do bispo emérito é exatamente que ele entrega ao seu sucessor, né, o dever de continuar o trabalho, né, da administração, do pastoreio, com plenos poderes da diocese. É o sucessor. O próprio direito da Igreja também favorece a criação de santuários quando a criação de um santuário ou de uma basílica menor, que não pode ser maior, né? Maior é só o de Roma, as 4 basílicas maiores. Quando isso favorecer o crescimento da piedade popular em relação a um santo, a uma santa, a qual é dedicado o santuário. Esta é a motivação principal, porque o santuário deve distinguir-se de uma simples paróquia. Deve oferecer muito mais evangelização, a administração dos sacramentos, enfim, deve colaborar de maneira eficaz na santificação do povo de Deus. Deve ser uma espécie de, como dizia, gostava de dizer Paulo VI, um hospital espiritual, onde as almas vão buscar conforto e cura para a sua caminhada cristã. Não, planos, eu vou primeiro aguardar a posse do meu sucessor e depois vou aguardar também o que ele pretende de meu auxílio, de minha ajuda na diocese e entregar, como eu dizia há pouco, nas mãos da providência. Tenho certeza de que trabalho não vai faltar. A vocês que me acompanham neste momento, sem ser original, mas a primeira coisa que eu peço é que continuem a rezar por mim. Não só quando aparecia no folheto litúrgico, era mais fácil, né? Quando aparecia o nome do bispo. Mas agora que não aparece, eu espero que vocês continuem a rezar por mim e eu continuo a rezar por vocês também. Pois uma das missões, uma das funções próprias do bispo emérito é interceder com mais intensidade pelo povo de Deus anteriormente conduzido. Então tenho a certeza de que vou aproveitar mais agora o tempo para orar, para interceder junto de Deus, pelo povo de Deus que tive a graça de acompanhar por esses quase 12 anos. Olha, o lema dele, assim como o meu, sem mim nada podeis fazer, já diz muito, porque de fato sem Cristo a gente não pode fazer nada. Ele vem em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, é o lema dele, episcopal, já é um programa de pastoral, de evangelização. Tudo que ele vai fazer é em nome de Jesus. Ele vem também ser pastor em nome de Jesus. Ele é uma extensão do pastor de Jesus Cristo, como todo bispo, como todo sacerdote. É uma extensão sacramental, né, do próprio Cristo no meio do povo de Deus. E vindo em nome de Jesus, certamente já é meio caminho andado.
O senhor tem alguma mensagem a ele? A minha mensagem é, nós já conversamos algumas vezes, umas 2 vezes sobre esse assunto. Em primeiro lugar, nós o acolhemos com grande alegria quando ele veio fazer a primeira visita, no dia 1º de junho. Foi acolhido aqui pelo Colégio dos Consultores e pelos funcionários da Cúria. Nós o acolhemos muito bem, almoçamos juntos, mostramos depois a residência episcopal, onde ele vai residir, e disse que estávamos não só com as portas abertas, mas também com os corações abertos e prontos a acolher com alegria, colocando-nos inteiramente à disposição para colaborar com ele na construção do reino de Deus aqui nessa diocese. Eu já quando estava em meia caminhada vocacional, eu já gostei muito daquela frase de São Paulo: pela graça de Deus sou o que sou. Então sempre me acompanhou esse pensamento, que sem a graça de Deus a gente não realiza nada de fecundo para o reino de Deus. E tudo, além de tudo ser graça de Deus, tudo é misericórdia de Deus. Eu sempre gostei muito da misericórdia, que Deus é misericordioso. Jesus é o retrato falado do coração misericordioso do Pai. E Ele nos mostrou quem é esse Pai, através dele. Quem me vê, vê o Pai, disse ele a Filipe. Então, eu creio que a vida de um padre, de um sacerdote, de um diácono, de um bispo, deve se espelhar no coração misericordioso de Jesus, bom pastor, dando a sua vida pelas suas ovelhas. E tudo o que um consagrado, um ministro ordenado fizer, deve ser sempre para a maior honra e glória de Deus. Então, ao dar esta bênção, gostaria de dizer a todos vocês que me acompanharam que nunca se esqueçam de Maria, nossa mãe, a mãe de Jesus. Ela também na minha vida vocacional, até hoje, é uma mãe inseparável. E ela me acompanha, tenho certeza que ela muitas vezes já me carregou no colo. E tem uma devoção muito forte para com Nossa Senhora, nossa mãe. Então que por intercessão de Maria, nossa mãe, desça sobre vocês todos que me acompanharam nesse encontro a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.